Tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Paz do Senhor, que Deus abençoe vocês. Mais uma live aqui do Ministério O Caminho para abençoar a sua vida, para dar direção, para que você e sua família sejam transformados e que venham mover gerações e mais gerações. Boa noite, gente, tudo bem? Quintou, né, com a nossa live, tem sido uma bênção. Todas as quintas nós estamos aqui trazendo um assunto, uma reflexão. Sempre Deus tem movido uma palavra e espero que hoje não seja diferente, que o Senhor continue falando conosco, né? Nós vamos aguardar um pouquinho, o pessoal começar a entrar para nós iniciarmos no tema. Nós vamos aguardar um pouquinho, o pessoal começar a entrar, para nós iniciarmos no tema. Muito bem. Amém, né? Gente, o Eliezer vai passar uns recadinhos para Isso. vocês. Pessoal, nós estamos fazendo alguns remanejamentos aí de horários, tá? Então, para as pessoas que sempre estão vendo os nossos posts, tanto no Story quanto também no feed, né, a respeito da nossa reunião de sexta-feira, às 8h30 da noite. Nós vamos transferir esse culto para domingo, às 9 horas da manhã, tá? Então, as nossas reuniões presenciais de culto, de adoração e intercessão vão ser no domingo, às 9 horas da manhã, tá? E ali, lógico, né? Também quando tiver ceia, vai ser sempre no domingo. Então, todo domingo, 9 horas da manhã, nós temos as nossas reuniões, tá? O nosso ensino, né, que a gente estava dando no domingo, nós vamos transferir para o sábado à tarde. Em torno aí, nós estamos ainda para definir, mas provavelmente vai ser 5h30 da tarde, tá? Para quê? Para dar tempo, 1 hora, 1 hora e meia de ensino, e se a pessoa também tiver algum compromisso, um aniversário, um compromisso com família, quiser também, né, sair com os filhos, com a família, também dá tempo tranquilo para não atrapalhar isso daí, tá? Então, no sábado vai ser ensino, sábado à tarde, 5h30, e no domingo, às 9 horas da manhã, tá? Sendo que no sábado, não é todo sábado, é a cada 15 dias. Mas sempre a gente vai estar colocando no post o assunto, né? No domingo passado, nós fizemos um estudo sobre batalha espiritual. Foi muito bom. As pessoas tinham bastante dúvida, tem umas que nunca tinham escutado falar é, desse assunto, né? Sabia que existia demônio e tal, mas como é que age, como é que faz, como é que o demônio entra, como é que o demônio sai, por que, que o demônio entra, o demônio pega também crente, né? E como que é a classificação dos demônios, por que, que existe demônio, de onde vem Satanás e etc. Né? Então, conhecendo o inimigo aí. Né? Esse estudo tem algumas partes no YouTube. Entre no canal do YouTube, faz a inscrição, tá ali no link da bio, da nossa bio aqui do Ministério Caminho, do nosso Instagram. Você clica lá, tem o link, clica lá, vai estar YouTube, clica, você já vai cair no canal, tá escrito lá em preto, inscreva-se, clica lá, você já vai se inscrever, tá? Com relação também aos seminários, né? O nosso próximo seminário, que vai ser de casais, provavelmente vai ser em agosto, tá? Vamos definir a data, mas em agosto tem aí seminário para casais. Os 4 pilares para um casamento indestrutível. É muito importante porque nós vamos falar sobre aliança. Aí você fala assim: ah, mas eu tenho casamento, ou às vezes você não é casado, você é apenas amaziado, juntado, e tantas outras coisas aí que hoje aparecem, né? E nesse estudo nós vamos ver a importância do que significa a aliança no casamento no mundo espiritual, que tem um reflexo muito grande
no distribuir, né, no fluxo da sua vida particular como homem, como mulher, na vida dos filhos e ainda acima mais, no mundo espiritual. O que está regendo, né? Quando você tem realmente uma aliança, um casamento abençoado por Deus, um casamento, às vezes as pessoas falam assim, casei lá no cartório. Beleza, eu falo assim, 50%, né? Porque Jesus falou, o que Deus uniu, o homem não separa. Então você também tem que casar no religioso, receber toda essa oração no mundo religioso, porque é também uma aliança com Deus. E aí a gente vai falar sobre papéis, o papel do homem e da mulher, que hoje nesse conflito familiar nós vamos falar um pouco também sobre o conflito familiar a respeito dos papéis, né? Por quê? O homem ele tem recuado, tem se encostado na mulher, a mulher tem avançado, aí a mulher está estressada, ansiosa, seja cheia de problemas, que a gente vê que os problemas emocionais das mulheres cresceram aí significativamente aí nos 10 últimos anos, porque os homens têm se acomodado, né? Então eu falo dos homens banana, né? E a Cláudia fala também a respeito do feminismo. E nós, homens, temos que tomar a nossa posição, e as mulheres também têm que tomar a sua posição. E a Cláudia vai falar bastante sobre Débora, né, que está na Bíblia, que foi uma juíza. Débora só foi juíza porque atrás dela tinha um homem forte, um homem que dava direção. Nós vamos falar sobre papéis, né, que, nesse caso, vamos falar também sobre vida financeira, educação de filhos também, e vamos falar sobre respeito, né? Os casais perderam o respeito, não se respeitam mais, não ligam mais para os limites, né, particular um do outro, de temperamento, os limites financeiros, os limites também de individualidade e etc. Então a gente vai estar falando também. Sexualidade também, bem lembrado. A gente vai falar sobre relação sexual, né? A relação sexual está muito deturpada, o inimigo, Satanás, tem influenciado as pessoas têm partido aí para um sexo idólatra, né? Um sexo casado, tudo certo, mas aí na prática do sexo entra pornografia, entra maus costumes, né? Coisa que Deus abomina, né? Então, nesses seminários aí a gente vai estar abordando isso daí, tá? Amém, gente? Quero agradecer vocês que já entraram, né? O Samuel, a Carol, a Cleide. Sejam muito bem-vindos novamente na nossa live. Oi, pessoal, tudo bem? Compartilha, curte, convida aí seus amigos, que quem nunca teve um conflito familiar, não é mesmo? Todos nós tivemos ou estamos ainda passando por conflitos, infelizmente, né? Mas é muito importante a gente trazer à tona esses temas, porque a família, ela nasceu no coração de Deus, né? A família é um alicerce, deveria ser um alicerce para a sociedade, né? Mas com o tempo, os valores, as coisas foram se esfriando, foram se perdendo os valores, os princípios bíblicos, e as famílias foram se desintegrando, né? E aí começou a entrar vários aspectos do mundo, o mundo começou a entrar demais dentro das famílias, e começou os problemas emocionais, e começou as pessoas quererem ser, né? Quererem ter mais do que ser, e começaram os conflitos e os divórcios, né? Hoje as pessoas banalizaram, as pessoas não sonham mais com um casamento como era antigamente, fazer enxoval, então, olha, nunca mais escutei. Então, assim, a gente está se gostando, a gente vai morar um tempo junto, então aí já leva toda aquela bagagem
o homem já leva toda aquela bagagem para dentro desse relacionamento, a mulher leva toda a bagagem dela, da vida que ela tinha na família dela, da maneira que ela foi criada, né? Mesma coisa o homem, e aí se começam a viver juntos, né? E é muito importante nós que somos cristãos e que já estamos na presença de Deus e temos uma família tradicional, né? Uma família que tenta ao máximo seguir os princípios de Deus. É muito importante a gente trabalhar na vida dos nossos filhos, né? Aqueles que ainda não são casados, a respeito o porquê que não pode ter relação sexual antes do casamento, o que a Bíblia fala sobre isso. Orientar os nossos filhos a voltar a sonhar, né? A sonhar com planejar o casamento, sonhar com como vai montar a casa, sabe? Tudo isso foi sendo contaminado e foi sendo deturpado, e hoje a gente vê uma forte desintegração da família. Porque quando um casal ele se une de uma forma amaziado, né? As pessoas vão morar junto, elas não têm uma aliança, né? O nível de compromisso é muito baixo quando existe um tipo de relacionamento assim. É claro que a gente não pode dizer que 100%, né? Graças a Deus, eu conheço muitos casais que entenderam isso e se casaram certinho e fizeram tudo que deveria ser feito e começaram a buscar o alinhamento, né, na vida deles, na casa deles. Mas já começa errado, já começa de uma forma, às vezes é interessante, algumas mulheres que a gente pode dar exemplo aqui, algumas conversas, alguns aconselhamentos, que no início elas falam que tudo bem, que elas não tinha mesmo, tudo bem, mora junto, vamos experimentar, vamos ver o que dá. Mas aí conforme você vai conversando, aí elas vão falando que sim, elas tinham o sonho de casar na igreja, elas tinham sim um sonho de vestir de noiva, elas tinham sim um sonho de ter um enxoval, de ter uma casa simples, mas montadinha, né? Tantas coisas que são precipitadas, são passadas na frente dos princípios bíblicos. Então, o que acontece? O homem perece ou por falta de conhecimento ou por rebeldia, né? Muitas pessoas, elas acabam entrando num relacionamento e construindo uma família não na rocha, né? E acaba que elas não têm conhecimento, mas muitas pessoas têm conhecimento e mesmo assim acabam construindo uma família de uma forma que não está nos princípios de Deus, acaba tendo os filhos dessa forma, aí começam os conflitos. E aí nós vamos falar de alguns hoje, né? Porque são muitos. E você pode participar, você pode dar sua opinião. E vamos trocar informações aqui, porque tem sido muito bom. Sempre quando a gente fala de família, né, conflitos familiares, né? Então a gente vai usar aqui primeira coisa é o casamento, né? Então o casamento, como a Cláudia falou aí, alicerçado de forma correta, ele é muito bom, mas mesmo assim tem problema. Então mesmo você casando certo, tá? Não quer dizer que você não vai ter problema. Agora, problemas, conflitos, eles são importantes na nossa vida porque vai trazer o quê? Experiência, amadurecimento. E às vezes a gente encara assim Deus como aquele que faz tudo perfeito. Então eu tenho problemas no meu casamento, problemas com meus filhos. Não se desespere, Deus está conduzindo você dentro dos problemas para que você venha trazer para você crescimento. Ele quer fazer você crescer. Então não tem como você crescer sem você enfrentar problemas, né? E o que tem que pensar? Que esses problemas que você enfrenta com seu cônjuge, em qualquer área, né? E com seus filhos, isso lá na frente você vai tirar experiência, né? Então hoje a gente pode falar
dentro da nossa experiência que somos avós, né? Experiência de educação de filhos, porque nossos filhos já casaram. O primeiro ano de casamento dos nossos filhos, nós sentamos e falamos, ó, vai ser assim, 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 toma cuidado com isso, né? E nas conversas familiares, bem que o pai falou, bem que a mãe falou. Por quê? Experiência, passou por isso. Não que foi igual, né? Mas algo semelhante sempre vai acontecer. Então, a experiência só cria dentro de conflitos. Então, Deus não fez nós perfeitos, Deus fez nós imperfeitos para que a gente aprenda a andar com as nossas diferenças. Então, os cônjuges, né, o casamento do homem e da mulher, ele não é igual, ele é diferente. E Deus fez o homem diferente da mulher. Para quê? Para que eles aprendam a andar juntos. E andar junto com pessoas diferentes, você tem que aprender um monte de coisa. Porque casamentos duram 70 anos, 80 anos, até que a morte vos separe. Porque aprende um monte de coisa. E tem coisa que não muda na pessoa, não adianta. Agora, tem coisa que tem que mudar. Tem que mudar, senão vai dar certo. E tem coisa que, cara, qual é a melhor coisa? Deixa rolar, é coisa que é insignificante, né? Não compromete caráter, não compromete ética, não compromete moral, né? Compromete talvez algo que você fala, podia ser melhor assim para mim, mas eu passo por cima, isso daí é relevante, né? Então isso é maturidade que a gente tem que ter, que a gente vai desenvolvendo, que também a gente tem que pensar assim, que nós vamos fazer uma geração, né? Não é simplesmente a nossa geração acaba nos nossos filhos. Não, vai os netos. E não acaba dos netos, vai nos bisnetos. E assim vai. E a gente vai dessa para melhor, mas aquele ensino vai ficar perpetuado na nossa geração. Aquele costume, aquele caráter de quem é, você vai ter uma linhagem geracional que você está construindo. A minha linhagem geracional da minha família, dos meus netos, já foi construída lá atrás, né? A da Cláudia também, e a gente juntou a nossa linhagem geracional para desenvolver o quê? A educação que nós fizemos nos nossos filhos, né? Então, a gente pode falar horas, né, sobre princípios familiares, sobre o início dos conflitos, né, o porquê dos conflitos. E a gente pode falar várias coisas que o Senhor nos ensina e a gente acaba não aplicando, aí vem as consequências, né? Mas hoje a gente vai focar em alguns pontos que, no nosso ponto de vista, são pontos bem assim pontuais, assim, que a gente percebe quando a gente aconselha um casal que está brigando, se divorciando, com problemas, né, com conflitos diários, né? E um dos tópicos que causa muita briga, muito problema na família é o financeiro. Os problemas financeiros trazem um estresse para o homem, né? Traz uma ansiedade para a mulher e começam as cobranças, começam a falta de, muitas vezes, pode ser que aconteceu algo imprevisto, um negócio que mal feito, que se perdeu ali uma quantia, né? Pode ser má administração, né? São várias coisas que a gente poderia pontuar aqui, mas muitas brigas são por causa de dinheiro, né? Ou porque a pessoa acaba usando o dinheiro como uma forma de poder e acaba humilhando o seu cônjuge, porque às vezes a pessoa já vem abastada da família dela, né? E acaba não lidando bem com isso, né? Ou muitas vezes eles casam sem planejamento, por isso que a gente fala do primeiro ano de casamento, né? Vamos casar. Ainda quando quer casar, glória a Deus, né? Que não quer amigar. Já tá. Mas você planejou quanto você vai gastar?
Você planejou? Porque aí o que acontece também? Se não existe essa orientação, essa instrução, e você que está nos ouvindo pode aplicar isso na vida dos seus filhos, dos seus, né, das pessoas, dos seus sobrinhos, das pessoas da igreja, dos filhos das suas amigas, aplicar a importância dos processos, né? Então entra já num relacionamento onde ou o homem entra já numa posição que ele se acomoda, porque começa a ganhar tudo, começa a vir tudo de mão beijada, e começa aquilo, perde o valor. E aí começam as brigas, porque é meu, não é meu dinheiro, não, o dinheiro é meu, não, é meu. Aí começa aquelas brigas, aquele monte de conflito. E são conflitos e são coisas que, se não são lidadas com cuidado, dá divórcio mesmo. Porque as brigas, elas são infinitas, elas são dia e noite. E uma coisa dramática, né, é começar a brigar e a começar a falar as coisas na frente dos filhos, né? Ó, a água está atrasada. Ó, você sabia que o aluguel está atrasado? A gente não tem dinheiro para comprar, para ir no mercado. E eu não paguei a escola das crianças. E eu poderia citar várias coisas aqui, as crianças ali escutando aquilo, ouvindo aquilo. Sabe, isso é muito ruim, gente. Isso é muito ruim. A gente passa um medo para as crianças e um sentimento de escassez. Aí na mente deles, da criança, fica muito aquela memória de escassez, porque o ser humano, ele tem uma tendência a gravar mais o negativo do que o positivo, infelizmente. E a criança fica ouvindo aquelas coisas e ela fica absorvendo. Aí ela cresce um adulto com os seus problemas emocionais, com os seus medos. Por quê? Porque os pais não pouparam. Brigaram na frente dos filhos e as consequências vieram. Então, vamos buscar em Deus como deve se iniciar uma família. Quais são os processos de uma família para lá na frente não ter que lidar com muitos conflitos. Uma coisa que, lógico, né? Nós, no primeiro ano de casamento, nós sofremos, mas os nossos filhos não sofreram, né? É esse planejamento financeiro. É muito importante, então, trabalhar as coisas básicas de um planejamento financeiro, né? Quanto que os dois vão ganhar, aonde vai o dinheiro de investimento, o dinheiro de emergência, o dinheiro do dia a dia e etc, né? Os dinheiros, né? Normalmente a gente fala de 6 dinheiro. Às vezes, mas às vezes a quantidade do casal é pequena, mas não dá os 6 dinheiro, então dá 3 dinheiro, pega os principais e coloca, né? Lógico que a gente não vai entrar em detalhes aqui, né? Mas o que é importante isso? O importante é que juntando o dinheiro do cônjuge, né, do homem e da mulher, não fica aquela disputa de poder. Porque quem que... é meu dinheiro, teu dinheiro. E casamento, aliança, não é isso. Aliança é um saco só. É um bordal só, né? É uma caixa só. Então, se a mulher ganha mais do que o homem, é lá na mesma caixa. E com o planejamento, vocês já está definido para onde vai o dinheiro. Então, quem ganha mais, quem ganha menos, não importa, está lá na caixa. Então, com isso, você vai poder. Mas eu quero... Mulher normalmente tem mais despesa do que homem, né? É unha, cabelo, maquiagem, roupa, sapato, né? Eu falo assim, parece centopeia, né? Então aí vai, são as coisas da mulher, né? Quer mulher bonita? Custa caro. Mulher bonita custa caro. Você vai gastando mesmo, né? Lógico que dentro de equilíbrios de manipulação financeira você consegue, né? Mas tem que falar isso. E às vezes o homem, né, ele não compreende isso. O homem não entende que, poxa, nossa, vai cortar o cabelo de novo, vai pintar, vai fazer raiz, vai cortar as pontas.
vai fazer unha em gel, vai comprar. Tô sentindo umas indiretas, vocês não estão? Acho que eu já ouvi isso em algum lugar. Rapaz, é coisa, né? E, então tem que estar administrando isso daí, né? Porque, puxa, a hora que você vê tua mulher linda, né, bem vestida, lá o cabelo bonito, as unhas bonitas, maquiada, fala, uau, né, cara, nossa, que coisa boa, né? E isso traz valor para a mulher, né? Agora, a mulher é podada, mulher é podada, mulher é podada, aí, né? Aí o homem olha, puxa, né? Então, isso o homem tem que também. Casou com a mulher. Ele tem que cuidar dela. Ele que tem que cuidar. Ele que tem que dar direção. Ele que tem que dar sentido para a família. Né? Então, quando os salários, independente de quem ganha mais ou ganha menos, está dentro dessa caixa, podem discutir essa despesa particular de cada um. Porque o homem, né, eu sou assim, não é que eu sou desligado, eu gosto de me vestir bem, né? Mas assim, é mais fácil para o homem, é mais fácil para o homem. A mulher não, é mais difícil para a mulher, né? Então pode se discutir isso. Senta lá, né? Nesse mês vamos fazer isso para você, vamos fazer isso para você. Não, esse mês só você, o outro mês só para mim. E aí vai, né? É um combinado que é feito. E quando está combinado, o que é combinado não é caro nem barato, é justo. Ele sai justo. Ah, esse mês vai ser para ele. Ah, esse mês vai ser para ela, né? E aí vai. Vamos viajar, vamos jantar junto, vamos sair com os filhos, vamos fazer lazer, tudo fica combinado. Então, isso que é bom. Então, não vai criar ansiedade, a mulher não vai ficar com medo, ela já sabe que está tudo organizado, o homem não vai entrar em parafuso, né? Tá tudo bem organizado, tá tudo bem separado. Ah, temos dívidas. Vamos focar nas dívidas. Dá para pagar as dívidas se a gente focar? Dá. Ah, não dá. Olha, tá, como que nós vamos pagar essas dívidas? Então, vamos trabalhar mais, vamos pegar uns extra a mais. Como que nós vamos fazer isso? Discutir, buscar ajuda, né? A nossa administração financeira está correta? Será que tem pessoas que pode ajudar? Hoje tem cristãos especialistas em ajudar outros cristãos na área financeira, né? A gente, se quiser, a gente pode até indicar para vocês. Então, quando está organizado, quebra a disputa de poder. Então, se a mulher ganha mais do que eu, porque isso daqui, eu hoje tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, puxa, mas tem que pagar aquilo lá, como que fica lá o consórcio do nosso carro? Não, mas se vira você, eu vou fazer isso. Então se é assim, então tá, vou pagar o carro é meu. Pronto, o carro é meu, o carro não é teu. Aí a mulher precisa do carro para ir no salão. Não, se vira, vai a pé, pede um Uber, vai com o teu dinheiro. Aí começa aquela confusão, porque vira o eu vou me defender, e o outro, eu vou me defender. E aí fica a disputa de poder. E disputa o poder dentro de um casamento, ainda tendo os filhos, cria um ambiente egoísta. E isso não vem de Deus, isso não vem do Espírito Santo. Né? Ou também cria um ambiente da pessoa se humilhar demais para a outra, virar capacho da outra. Porque não, eu não quero encrenca com ela por causa disso. Não, então vai. Não, aí vai abrindo mão, vai abrindo mão, vai abrindo mão, vai abrindo mão, tanto ele como ela, né? E aí se anula totalmente. Sua vida vive um casamento na frustração. Então, disputa de poder também não é conveniente dentro do casamento. E as finanças gera muito disputa de poder, né? Às vezes está tudo organizado financeiramente, né? Tudo planejado, mas também entra a questão dos temperamentos, das personalidades, né? De quem manda mais e manda menos, né? Então, o que fala a Bíblia? O homem é o cabeça da casa. Ponto. A mulher é ajudadora. Não é para isso
A ajudadora tem que estar do lado, a ajudadora tem que estar orientando, a ajudadora tem que dar conselho, a ajudadora também tem que dar colo, né? Então é a ajudadora. Mas se é certo ou se é errado, é o homem que vai definir, é o homem que vai dar a direção. Fez o negócio errado, a responsabilidade é dele, agora se vira aí para resolver. Vai ter consequências, as crianças vão sofrer, a esposa vai sofrer, mas foi juntos que também decidiram, né? Uma coisa muito importante é a questão da concordância, né? E quando a gente é muito novinho, no casamento ou na fé, a gente é muito imaturo, né? Então, a gente não sabe lidar com a vida de casado. E quando a gente consegue, às vezes, muito raramente, alguém me pergunta: você sabe onde tem um curso de noivos? É maravilhoso o curso de noivos, porque o curso de noivos ele prepara esses detalhes. Porque por mais que a mulher tenha condições de bancar a casa, vamos dizer assim, isso não tira o governo do homem. Isso não muda a Bíblia da autoridade do homem sobre a casa. Então, esse equilíbrio e de conversar antes de fazer as coisas, de ter concordância e compreender que a maneira que a mente do homem funciona, a maneira. Só um pouquinho, tô meio gripada. A maneira que a mulher funciona é diferente. Eu vejo assim, por mim, né? Eu aceitei Jesus bem no comecinho que eu me casei, só que eu não entendia muitas necessidades dele em relação a sexo, a algumas coisas que lidava muito mal com isso, às vezes, né? Briga depois que é sexo. Então, em relação a também essas coisas que a gente fala as coisinhas de mulher, né? Também não entende. Aí começa as brigas, aí começa as mentiras, aí começa o jogo de empurra. Ai, culpa é sua, gastou demais, por isso que nós estamos assim. Não, culpa é sua, você não sabe administrar, cadê o dinheiro? O que você fez com o dinheiro? Dinheiro, entendeu? Daí começam as brigas. Por quê? Porque o casal, gente, ele tem que ser um time, a família, não só o casal. Algumas coisas o casal vai decidir e depois vai sentar com o filho. Aí eu pergunto para você, o povo tem sentado para planejar com a esposa e com os filhos? Nessa loucura, nessa correria? Como que tá? O que você diz para mim? Então, sabe, os valores vão sendo quebrados por nós mesmos, cristãos que conhecemos a Bíblia. Aí começa a estourar as bombas na cabeça. Por quê? Porque não gasta tempo planejando, não gasta tempo conversando. O homem não gasta tempo sendo ele sendo realmente o macho da casa, mas não machista, não é? Eu lembro muito bem que no começo, né, a gente teve muito problema conjugal e aí falaram para mim, não, porque a mulher tem que ser submissa ao seu marido. Meu Deus, gente, essa palavra submissa parece um tapa na minha cara, porque aí tem toda, né, a maneira que eu fui criada, a minha personalidade. Daí eu falei, submissa? Ele já me pisa. Sem isso aí. Agora esse povo aí da igreja vai falar que eu tenho que ser submissa, né? Falei, pronto, tô lascada. Esse homem vai me fazer de escrava, né? De palhaça na mão dele. Mas aí, com o tempo, a gente vai entendendo que o que realmente a Bíblia quer dizer é, que nós somos uma só carne, né? 2, é que a gente é submissa, é lado a lado, como o Eliezer falou, auxiliadora, né? A gente pode conversar e decidir as coisas juntos, sim, mas existe uma maneira que Deus criou o homem para ser feitas as coisas e existe uma maneira que a mulher tem que se colocar no lugar dela e baixar a bolinha dela também. Porque aí também são os extremos. Aí existem os homens machistas e as mulheres controladoras ou as mulheres manipuladoras. Aí começa uma série de problemas. Aí, de repente, estoura uma dívida, ou que o homem ou que a mulher fez, que ninguém sabia. Ou estoura um filho, né, num relacionamento extraconjugal.
A mulherada fazendo caixa 2, né? Pega tudo. Hoje não dá mais, né? Mas eu lembro. Acho que minha mãe não tá aí na live, né? Pegava todos os trocos, né? Aí ela falava assim pra mim: esconde, 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 seu pai não vê. Porque meu pai não deixava ela comprar nada, coitada, né? Ela queria uma sandalinha, coisa do meu pai: pra que isso, bobeira, não sei o quê. Aí ela escondia todos os trocos do mercado, das coisas, ela começava a fazer caixa 2. E, gente, é muita coisa que acontece. Só que como que vai dar certo? Né? Baseado na mentira, não está baseado no respeito. Então, primeiro a gente tem que encarar o que é um casamento, né? Não é brincadeira, gente. Já tem que encarar que você vai ter que cuidar de uma casa, você vai ter que pagar as contas, não vai ter mais lá o papai e a mamãe para fazer para você. Aí você tem que encarar todas as dificuldades de diferenças familiares. São tantas coisas, gente, que precisam ser esclarecidas e conversadas. Mas eu sempre falo, nunca é tarde para recomeçar, né? Então, é importante o casal ter esse tempo, gente, né? Às vezes a gente vê pessoas que estão. Os dois trabalharam muito, 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 tão cheio de dinheiro, estão com casa, estão com. Que tão, mas aí de repente a gente não se gosta mais. Como assim? Não amo mais ele. Ou então começa, ele não me ama, ele não liga para mim, ele tem a vida dele, eu tenho a minha. Isso é base familiar? É isso que Deus ensina pra gente? Como que vai dar certo? Como que nós vamos vencer se a gente está sendo desobediente? Samuel deu risada, né, Samuel? Do caixa 2? Quando tem essa inversão de papéis, né, ocorre um distanciamento do casal, porque o casamento vai se tornar frustrado. A mulher, ela quer ser protegida, por mais que ela seja uma mulher forte, uma mulher guerreira, uma mulher que vai para frente e tal, mas lá no fundo, no fundo, no fundo, ela quer ser protegida, porque está na natureza da mulher. E no fundo, o homem quer governar, ele quer estar na frente, ele quer tomar decisões, ele quer se sentir governo ali da casa dele, né? E o que é muito. Isso acontece, isso é bem comum, né? Não estou dizendo que também eu não passei por isso, né? Mas é quando o casal mora na mesma geografia dos pais, né? Isso daí, a Bíblia, ela fala que o casal, ele tem que sair desse âmbito geográfico dos pais. E às vezes os pais, né, pá, tô começando, pá, fica aqui em casa até você ter o dinheiro da sua casa, até você ter o dinheiro para pagar uma dívida, até você juntar todo o dinheiro para isso, né? E a gente sempre foi muito contra. Por quê? Porque mesmo a gente já passou por isso, né? Nós fizemos isso durante 3 meses e nós vimos, falando, meu Deus, estamos ficando doido, né? Porque, cara, os teus filhos estão na casa dos avós, né? Avô deseduca filho, então era terrível. O casal não tem aquele momento de sentar e conversar. Então, nós passamos por isso, foi 3 meses. O que nós fizemos? Nós fomos morar numa casa de madeira. A gente estava terminando a nossa casa, né? E tinha os recursos, o recurso estava meio devagar para chegar e faltava pouco para terminar a casa. E até contar a história para vocês. E meu sogro e minha sogra moravam numa chácara e eles estavam terminando de reformar. Então eu tirei o material da casa que a gente estava construindo, joguei lá na chácara, porque eles já iam construir um outro quarto, né? Falaram, a gente entra aqui. Aí os pedreiros foram para lá e em um mês ergueram, resolveram tudo. Nós entramos, aí eles voltaram para a casa que estava construindo e começaram lá de novo, né? Só que a gente não aguentou. Nós já aguentamos 3 meses assim, falou, cara, vamos
vamos pegar aquela casa, alugar aquela casa de madeira lá, vamos pegar aquela casa de madeira, vamos entrar lá e vamos ficar lá. E ficamos lá, foi 6 meses nós ficamos lá, a nossa casa terminou, e terminou assim, né? Entramos, entramos no reboco por dentro, entramos lá e ficamos lá, né? Mas foi bem melhor para nós do que ficar lá junto com o meu sogro, com a minha sogra. Não que meu sogro e minha sogra não nos abençoaram, eles nos abençoaram. É porque quebra a dinâmica da família. Quebra de. Por que quebra? Porque é bíblico. Deus ele falou, ó, casou. Oh, voltou? Voltou. Voltou? Voltou. A gente sempre fala, né? Quem casa quer casa, né? Porque a pessoa precisa construir o estilo de família que com aquele marido, com aquela esposa, né? Claro que com toda a influência, também a gente fala, né, das coisas que a gente trouxe de ruim, mas também muita coisa boa que a gente trouxe da nossa família para agregar na nossa nova família, né? Então, deixar o pai e a mãe. E quando a gente está morando junto ou muito no mesmo. Eu conheço pessoas que às vezes moram no mesmo terreno, assim, né? Eu não vou dizer 100%, mas na maioria das vezes muita. Se mete demais, né? Se mete demais, se mete em tudo, né? Porque botou esse móvel aqui, porque tá comendo isso, porque tá dando isso para as crianças, e nananã. Aí vira um inferno, né? Vira um inferno, morar perto seja da sogra, do marido, sogra da mãe, da esposa, vira um inferno. Então, assim, e uma coisa que a gente tem que ver, gente, que você morando na casa dos outros, você é visita, não é tua casa. Não é tua casa. Entende? Você não vai botar a tua rotina, você não vai botar o teu estilo de vida, o teu jeito. E às vezes é melhor ajudar os filhos. Falar, ó, então tá assim, ó, vai para um lugar mais simples, vai para um lugar menor, né? Tá? E eu vou te ajudar com tanto, e o filho complementa. Às vezes é melhor fazer um ajuste financeiro de ajuda financeira para o filho, mas tirar ele da casa, sabe? É melhor isso, menos mal, né? É uma ajuda financeira para estar morando lá, mas tá lá no canto, né? Porque tá no cantinho deles, está no lugarzinho deles, é melhor, gente, é melhor, porque a gente está seguindo a Bíblia. A gente tem que pensar nisso. Mas o que vai agradar a Deus? Seguir a Bíblia. Seguir a Bíblia, obedecer a Bíblia é o que vai agradar a Deus. Então, aquele casal, né, que está começando, né, então é bom para eles, porque eles vão ter o canto deles, eles vão ter os ajustes deles, né, vão ter a cabeça deles, vão desenvolver a cabeça deles, né? Por mais simples que seja, é a vida deles, né? A gente tem que respeitar. Às vezes, assim, hoje eu posso falar, eu passei pela fase do namoro, dos nossos filhos, do noivado, casamento, né? Depois gravidez, tudo. Então a gente vê assim muita coisa assim que a gente errou também, e que por mais que eles casaram dentro dos princípios bíblicos, né? E a gente ensinou a cozinhar, ensinou a lavar banheiro, ensinou tudo. Porque também ir para um casamento, né? Assim, eu sempre falo, se você não quer fazer o serviço da casa, então você tem que ter dinheiro para pagar alguém para fazer, né? Então, assim, a gente vai ensinando algumas coisas para evitar problemas, para já tentar evitar problemas no casamento. Mas, normalmente, no primeiro ano de casamento, tanto, né, da nossa família ou de fora, normalmente é muito difícil, porque é a fase de adaptação, né? O começo é a lua de mel, então tudo é novidade. Aí depois começa a rotina. E isso independe de idade, né? Vamos falar aí de segundos casamentos também, né? É a mesma coisa que vai acontecer. Né? São pessoas que estão vindo de um segundo casamento, vêm com aquelas machucaduras do segundo casamento, né? Aí vai, junta com outra pessoa, e aí vai ajustando aqueles conflitos. Quer dizer, são pessoas mais maduras, mais experientes,
mas também é a mesma coisa. O primeiro ano de casamento tem que passar pelo mesmo processo, como fosse lá recém-casadinho, lá novinho de 20 e poucos anos, né? Não adianta. É a mesma coisa, é o mesmo processo, né? Eu tava acompanhando um caso, mas assim, eu estava acompanhando a mulher, né? E aí eu comecei a detectar algumas coisas, né? Aí eu falei assim, eu acho que seus pais se envolvem muito na vida de vocês, né? Isso afeta muito a masculinidade do seu marido, porque quem decide as coisas lá a figura masculina lá da sua casa é seu pai, não é seu marido. É você, seu marido tá lá, ok, seu marido, mas aí, ai, não, eu vou ver com meu pai. Não, meu pai faz para mim. Falei, olha, se toma cuidado, que isso aí uma hora pode dar um estouro, né? Não, mas é ajuda. Não, daí tá precisando das coisas, liga pro pai. Ai, pai, me dá isso, me dá aquilo, e o pai dava, e o pai dava, e o pai dava. Resumindo, deu ruim, né? Deu ruim. Deu ruim, deu BO. Por quê? Porque o homem ele foi se sentindo tão, tão, tão desvalorizado. Ele perdeu o governo da casa dele. Não justifica, né? Não justifica uma separação. Eu acho que tem que. E nunca é culpa de um só também, eu sempre falo isso. Mas, né, a gente está vendo negócio de desgringolar, a gente está orientando, e a pessoa, não, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Então, no nada a ver, no nada a ver, nada a ver, muita gente vai para o inferno, a gente fala, né? Então, tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado com. Deus deixa tudo explicadinho para gente, né? E aí, a gente também, como pais, a gente também tem que se colocar no nosso lugar. Então, a gente também vai dar as nossas opiniões. Uma coisa que eu aprendi, gente, a gente dá opinião para quem pede. A gente não fica dando palpite e se metendo na vida dos outros sem a pessoa pedir para você. Isso é desrespeitar o outro, né? Então, isso vale muito para o respeito entre o casal, né? Tem que haver respeito, entender cada um, como cada um funciona, e tem que haver respeito dos filhos com os pais, que eles foram para a casa deles, e também dos pais com os filhos que se casaram. Tem que haver esse respeito, né? Porque todos esses conflitos e esses caos começam a afetar quem? Os filhos. Aí vai passar um tempo, né? Vai dar uma lapidada, nem digo, né? Dá como que fala, assim, dá uma enganada ali no casamento, dá uma melhoradinha, a história começa a estourar o quê? Problema com os filhos. E pau, problema, e pau, problema. Então, assim, a gente tem que, sabe, é lógico que a gente cuidando, a gente orando, a gente fazendo, às vezes, né? Infelizmente, a gente não está livre, né? Não estamos livres dos problemas, né? Mas cada vez mais a gente tem trabalhado mais fora, cada vez a gente tem que correr mais atrás do dinheiro, né? Entendo que a nossa economia não tem ajudado muito o brasileiro, compreendo, mas a gente não pode abrir mão de alguns princípios, né? Então a gente sempre falava lá em casa, quando a gente começou a ser acompanhado, quando a gente estava se separando, a gente começou a ser acompanhado, então a gente conversava assim, ó, tem o dia nosso do casal. Às vezes não tinha dinheiro para ir num restaurante, não tinha dinheiro para ir para um hotel, não tinha dinheiro para fazer um passeio. A gente dava uma volta na avenida, no centro da cidade, e a gente ficava olhando as lojas, e a gente não podia comprar nada. Daí a gente podia comprar um sorvete, um picolé. A gente comprava um picolé, mas a gente tinha o nosso momento. E ali a gente conversava, ali a gente falava, olha, a gente precisa melhorar nisso, ó, você viu isso nas crianças? E a gente tinha aquele momento, independente se tinha dinheiro ou não, nosso. E depois a gente tinha um momento com os quatro, onde a gente se doava para eles. Eles comiam, aí a gente fazia os gostos deles. A gente ia onde eles comiam o que eles queriam. E ali também a gente começava a perceber algumas queixas deles, algumas coisas que estavam acontecendo na escola, que a gente não tinha percebido, né? E olha, gente, que na nossa época nem tinha tanto esse problema de internet que a gente tem hoje, né? Então, ainda assim, passava batido muita coisa, tá? Então, e aí? O problema tá onde dos conflitos?
Está na gente. Está na gente. Ou por não buscar, né? Como eu disse, né? Ou é na desobediência, ou é na falta de conhecimento. Não tem como. Esses conflitos, né, que a gente falou, financeiro, governo, domínios, né, problemas de casamento dentro da geografia dos pais, né, isso interfere muito também dentro do relacionamento com os irmãos. Então, às vezes a gente acha que não vai interferir no relacionamento das crianças, e vai interferir. Então, ali está sendo semeado um ambiente de hostilidade, um ambiente, às vezes, de diferença, de favorecimento para um e para o outro. Às vezes não é, mas o que passa dentro da cabecinha de uma criança? Não é? Então, é importante a gente também ter bastante diálogo com os filhos, porque vai gerar uma competição entre os irmãos, uma rivalidade entre os irmãos. Por quê? Eles começam a ver rivalidade entre os pais, competição entre os pais, interferência dos avós, perda do governo do pai, não é o pai que dá a direção, é o avô, a avó, a mãe. Então isso traz muita confusão na formação da personalidade das crianças. E aí as crianças começam a ter o quê? Os reflexos disso, e começa a ter rivalidade. E aí um pai começa a comparar, você não é igual ao teu irmão, ao teu irmão, porque o teu irmão isso, a tua irmã é assim, você não é assim, você é assado, nada. Queridos, toda vez que nós fazemos comparação, nós estamos diminuindo uma pessoa. Então, comparar, não podemos comparar, porque Deus fez nós individuais. E cada um tem pontos positivos, pontos negativos, e às vezes os negativos, ele para uma pessoa é muito bom. É muito bom. Porque aquele que parece ser negativo, um ponto negativo, ele está jogando em cima de uma pessoa que vai desenvolver melhor. Então Deus, ele é um Deus perfeito, ele pega também o caos e transforma em bênção. Uhum. Então, os filhos, ele tem as suas diferenças. Porque um é mais atirado e o outro não é. Bênção. A hora que precisa do atirado, vai ser atirado. A hora que precisa do mais quieto, vai precisar do mais quieto. Então, são pontos positivos que os pais, eles não podem estar comparando os filhos nas suas personalidades, nos seus temperamentos. Deus os fez. Deus os escolheu dentro do ventre da mãe. Deus já escreveu a história dos filhos, como escreveu a história de cada indivíduo nessa terra. Então, Deus não fez as coisas erradas. Ele fez as coisas certas. Então, os filhos que nós temos, eles são escolhidos. E também os netos, né? O avô fica comparando o neto. Porque esse daqui é o meu neto. Esse é especial. Todos são especiais. Todos são especiais. Agora, o que existe uma diferença é a solicitação. Às vezes você tem um filho que solicita mais você do que o outro. O outro vem, a cada 3 meses aparece lá na tua casa. O outro vem, toda semana tá te ligando, ou a cada 15 dias tá lá na tua casa, né? É diferente. Então você tem, às vezes, um filho dentro da tua casa que ele te requer mais. Ele não é que você dá mais atenção, ele requer, mas fica ligado nisso. Se aquele requer mais, o outro não pode ficar largado. Você tem, então, que, esse daqui puxa mais a minha atenção, como é que está o outro? Eu tenho que dar atenção, então, também igual aquele. Você tem que estar ligado na balança, né? O nosso neto, Levi, né? Tem o Levi e tem o Pedro, né? Da Camille com o Vitor. O Levi, ele requer bastante da Camille. O Pedro já é mais, assim, é mais ele, né? E também porque ele é mais velho. E então o Levi requer mais. Então eu vejo assim, o Vitor, né, e a Camille, eles balanceiam bastante isso para não ficar ali o Pedro chateado, magoado, disperso.
Então eles também dão atenção ali na balança com o Pedro. Então é interessante, porque o Levi é menor, aí vem a questão geracional. Então, quando tem uma geração diferente da outra, uma diferença de 5 anos, né, uma diferença de 4 anos, então sempre o mais velho ele vai ser mais independente. O mais novo vai ser mais dependente da mãe. E isso vai trazer para aquele mais novo sempre um aconchego melhor. E o mais velho vai entender que ele não precisa tanto. Não é isso. É aquele que solicita mais. Então, o mais velho, a gente vai estar largando ele mais cedo e o mais novo mais tarde. Mas às vezes no olho do filho mais velho, ele vai achar a leitura que ele vai fazer. Meus pais dão mais atenção para o meu irmão porque é mais novo. Então a gente tem que puxar aquele mais velho e ó, vem aqui, que não é assim. Dentro da linguagem deles, né? Uhum. É uma coisa assim, muito interessante é a gente parar para pensar como que está a nossa qualidade de tempo, né, em casa. Eu lembro que teve uma fase que a gente levava muito amigo lá em casa. E não era todo dia, né? E assim, uma coisa até importante que eu preciso falar. A gente tinha muita briga. Então, o que a gente fazia? A gente fugia do problema. Então, uma forma de fugir do problema era se enfiar na igreja, né? Tenso isso, né? Às vezes ia rachando o pau dentro do carro e chegava lá na igreja, Pai do Senhor, irmão, né? E aí isso depois, né, que a gente acorda, dá vergonha, dá muita vergonha, né? Uma religiosidade, né? Mas cheio do Espírito Santo tá longe, né? Então, acaba que a gente fugia para um ativismo ou fugia para trabalhar. Trabalha de manhã, de tarde, de noite, não gosta de ficar em casa, né? Tem alguma coisa estranha. Ou acaba enchendo a casa de amigo. Amigo, 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 Parente, amigo, parente, amigo. E parente. visita, visita. Sim, nossa, era todo dia, todo dia, todo dia, e a gente não dava atenção para as crianças. E a gente não percebeu. Até que, né, começamos a ver alguns comportamentos de rebeldia, de coisinhas assim, normal que a gente passa. E a gente foi pedir uma ajuda, uma orientação. Aí a pessoa falou, é claro, vocês estão levando muita gente para dentro da sua casa. Vocês não têm tempo, vocês não dão atenção para eles. Aí a gente perguntou para eles: vocês se incomodam que assim, assim? Eles sim. Nós não queremos mais que eles venham. Gente, entende? É assim, gente. Se você não sentar, se você não orar com seus filhos, se vocês não tiverem os momentos juntos, vocês não vão saber o que está acontecendo. Vai passando, 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 e quando vê já passou. E aí E isso daí dá um sentimento de rejeição neles, sabe? Então a gente tem que pensar nisso daí. Aí começam os problemas entre eles. Por quê? Onde estava a nossa presença para conversar e tal? Ah, porque meu irmão faz isso, faz aquilo. Você está brincando, faz isso, faz aquilo, sim, maltrata aqui, maltrata ali, o outro faz isso, faz aquilo, faz outro. Então, esse conflito entre os irmãos pode criar rejeição entre eles. Então, um irmão rejeitando o outro irmão. Por quê? Por causa dos problemas. Comparações, né, que eu falei, comparações cria rejeição. Um se sente mais especial do que o outro. Por quê? Porque o casal, os pais não sentavam e conversavam com esses filhos. Então é importante sair com um, sair com o outro, dar atenção para aquele, dar atenção para o outro, para eles não se sentirem rejeitados pelos pais e nem um irmão se sentir rejeitado pelo outro irmão. O distanciamento de idade às vezes dá esses conflitos de rejeição. é uma coisa bem legal também, que com o tempo a gente foi aprendendo, né, porque foi orientando a gente. Aí depois, além de ter esse momento entre nós, né, de lazer e de oração, de estarmos juntos, tinha o dia das meninas, né, que é a mãe e as filhas. E aí tinha que ter o dia dos meninos, mas não acontecia muito, que ele já não tinha muita paciência, só queria trabalhar, trabalhar. Mas hoje ele já, com os netos, já é diferente. Mas tem que ter o dia dos meninos, o dia do macho, né? Porque aí você, pai, vai construindo
né? Toda essa formação que Deus tem para ele no menino, você vai firmando o menino, né, na sua masculinidade, e o pai firma a menina também nos elogios, né? Se você elogia sua filha em casa, ela não precisa buscar elogio lá fora. É minha princesa, nossa filha, parabéns. Eu fiquei bravo com você porque você foi mal na prova, mas agora você foi. Porque às vezes a gente briga porque foi mal, e quando vai bem a gente fala assim: ah, não fez mais que obrigação. Isso fere demais, né? A gente escuta muitos filhos feridos com isso, fala, cobrou tanto de mim, só que quando eu era bem sucedido não me elogiava. Então, sabe, pequenas coisas que a gente pode absorver e a gente pode aplicar na nossa vida e vai ajudar muito no nosso lar, vai ajudar muito nesse alicerce que está se perdendo, né? Hoje não tem nem como a gente falar de segundo casamento, porque aí a gente chama de famílias desconstruídas, né? Então já daria outra live só disso. Então hoje nós estamos falando assim da família que tá na Né, igreja, que já tem uma base. Gera, né? Os conflitos normais, básicos, né? Que gera, né? Ah, a questão aí dos conflitos, né? Que a Cláudia até citou aí. Uma coisa é você pegar a instrução e aplicar, né? Dentro da sua vida, orientar seus filhos que vão ter seus netos, né? Isso é muito bom. E buscar fontes de ensino. Hoje eu posso citar uma pessoa assim que eu sigo muito, que eu leio muito, é o pastor Cote, pastor Eurípides, como chama? O Alcione? Alcione Emerick. Alcione Emerick. Então eles são focados na família. E como que é bom, né? Então, só que eu fui aprender isso daí depois de muitos anos, né? Então, hoje, eu atuo nos meus netos. E com os meus filhos, eu atuo também. Então, por exemplo, eu vejo a minha filha, eu elogio ela, até hoje. O meu filho também, até hoje. Né? Eu não falava que eu amava meu filho. Hoje eu falo, toda vez que eu vejo ele, que eu me despeço dele, eu dou um beijo e falo que eu amo ele. Então, são coisas que a gente. Não fiz lá no passado, começo a fazer agora. Então, meus netos sempre estão escutando o que eu estou falando. Eu amo eles, eu beijo eles. Todos eu chamo de campeão e todos são meninos, né? E aí, campeão, e aí, grandão, vem pra cá. Vamos lá, você consegue, vai pra cima, vamos lá, vai papá, vai papá. Nada pra baixo, nada pra baixo. Né? Então, assim, por quê? Aprendi tarde, mas eu posso mudar o meu futuro, eu posso mudar o futuro dos meus netos, eu posso mudar o futuro dos meus filhos, né? Dando exemplo para eles, né? Não tem como, né, amor, criar as pessoas numa bolha também, né? Não tem. Tem, nós vamos errar. Nós vamos errar. Nós vamos errar. Agora existe, né, até que a gente estava comentando hoje, a respeito do trauma, né? Então, não tem como você... uma coisa que eu aprendi. Existe o blindar e o guardar, né? O guardar, ele é permeável, ele consegue ter uma invasão. O blindar é quando você não quer que esteja uma invasão. Então, se a gente blinda muito os nossos filhos e não permite que eles sejam feridos, tocados, passar por dificuldades, eles vão criar bebê para o resto da vida. Então, tem os bebês de 40 anos aí, né, que estão enfiados aí dentro dos pais. São bebês. Vão amadurecer muito difícil. Agora, aqueles que você guarda, aonde você fala, não, isso daqui deixa passar porque vai ter que passar essa dificuldade, porque vai ter que crescer nessa área aí, vai ter que aprender, né? E a gente, né, dentro da nossa história, Deus parece que nos pegou e nos isolou da família, dos meus pais, não que eu não tinha contato com meus pais, mas assim,
Eu passava os meus perrengues financeiros, eu passava meus perrengues de saúde, eu passava meus perrengues, os nossos perrengues com os filhos, né? Mas isso fez nós crescermos bastante. Então hoje nós somos o que nós somos pela nossa história de dificuldade, né? E eu lembro bem assim que meus filhos, com 14, 15 anos, né, pediam dinheiro, eu falei, você quer dinheiro? Tem que trabalhar. Então, começaram tudo lá no consultório, né? Mas hoje eu vejo eles dão valor ao trabalho, responsabilidade, são honestos, são verdadeiros, né? Dentro do que eles também chefiam, né? Dentro de igreja ou na vida secular também, eu vejo que assim o básico eles fazem como eles aprenderam e depois eu vejo a evolução que eles tiveram deles propriamente, né? Então, assim, os problemas faz a gente crescer também. Então, você quer proteger demais os seus filhos, proteger demais os seus netos, né? Você também não pode ser um vô protetor, você tem que ser um vô também lógico que vô não educa, né? Mas vô dá princípios, né? Vô, aquela voz do conselho vem dos avós. Poxa, vou lá pro meu avô, vou pedir um conselho pro meu avô. Às vezes uma palavra dos avós dá um insight na cabeça dos netos, muda a vida deles. E uma coisa que traz muito conflito também é quando a mulher não tem sabedoria, quando chegam os filhos, a mulher, a gente é um ser mais, a mulher é mais emocional e o homem é mais racional, né? E a gente tem o papel de nutrir a criança, cuidar da criança, só que às vezes passa do ponto, né? A gente só fica com as crianças, a gente começa a idolatrar os filhos, super protege os filhos, ai meu Deus, vai cair, ai, 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 e a gente abandona o marido. E aí começa os problemas também, porque falta de sabedoria, né? Então, assim, é um versículo que eu acredito que todos vocês saibam, né? A mulher sábia edifica a casa, né? A tola a derruba com as próprias mãos. Então, uma superproteção, esconder do marido, às vezes também o marido, por ser muito rígido, por ser muito bravo, por bater, né? Acaba que vai gerando uns maus comportamentos familiares, né? Uma dinâmica familiar ruim, porque aí a mãe esconde as coisas do pai para não bater nos filhos, aí uma hora ficam descobrindo, ou então o marido esconde que tem um dinheiro guardado que a mulher não sabe, ou sabe? Então, assim, gente, tem que ser muita verdade, né, no relacionamento, e tem que haver a concordância. Quando a gente tem que tomar uma decisão, qualquer decisão, pequena ou grande, a gente aprendeu isso em curso de casais. Tem que haver concordância. Enquanto nós não entramos em concordância, a gente ora mais. Então, às vezes, a gente tem coisa que a gente orou uma semana e entramos em concordância. Teve coisas que a gente meses. E assim, a gente construindo essa dinâmica de verdade, de contar e de ser transparente, um vai proteger o outro. A gente se protege muito, porque a gente vê que um dia o marido não está muito bem, daí a gente vai ser, não, vamos lá, amor, vai dar certo, vamos orar. Aí ele vai ver que a mulher não está muito bem, aí ele vai, não, amor, tô aqui, tô cuidando de você, vamos lá, entende? Mas aí quando começa a mulher a fazer do jeito dela, aí depois traz o problema para o marido resolver, ou o marido faz do jeito dele, e depois, olha, tem que te contar um negócio, ó. Foi bem assim que eu comprei aquilo lá, foi assim. Agora tem essa dívida aqui, entendeu? Daí começa, né? Começa os pau, começa a brigar mesmo. Isso que nós não estamos entrando ainda na questão da sexualidade, né? Do sexo. Sexualidade não, vida sexual. E não estamos entrando em traição, essas coisas, vício, né? De bebida e outras coisas mais, que trazem muito conflito também, né, gente? Então aqui é o basicão para quem é crente e para quem está indo para a igreja, começando a ir na igreja, é o basicão. É o mínimo que as famílias têm que fazer. Perfeição não tem, mas a gente pode buscar ser melhores todos os dias, né? Eu acho que a busca, né, que a gente sempre orienta as pessoas, né, são as, são as referências
de liderança que trabalha com casais. E não tem como você crescer sem instrução. O conhecimento ele é importante, a instrução é importante, mas aplicar aquilo que você aprende é muito mais importante. Porque tudo aquilo que você escuta, tudo aquilo que você lê, você não vai pegar 100%. O que você está escutando hoje, você não vai aplicar 100%. Então, se você não desenvolver uma metodologia de ensino para você, e hoje, né, você pode pegar essas referências aí, Pastor Cote, Pastor Eurípides, Pastor Alcioli, Emerites, são referências que vão tratar de família, né? Meu, você vai sair muito bom, você vai sair muito bom, desde que você aplique, né? Aplique. Então, hoje a gente estava comentando, né? A gente já, as literaturas do Cote, do Cote, eu acho que mais de 20 anos que a gente já leu vários livros dele, do pastor Eurípides, que ele está acho que no terceiro livro dele, quando ele lançou o primeiro livro dele, nós pegamos o lançamento do primeiro livro dele e acompanhamos ele até hoje, né? Andréa Vargas na área da relação sexual. Agora ela tá meio sumidinha, né? O Alcioli também, né? Então, cara, tá aí no YouTube. Você não gosta de ler? Pega o YouTube, né? Mas eu creio assim, que quando você compra um livro, você tem um registro mental, tá? Então, quando você pega um livro e você lê e você ainda faz anotações desse livro, ele entra dentro da sua mente e ele faz um registro muito maior. Tem um pesquisador que fez a pesquisa aí, foi comprovado que quando você resume ou escreve com a sua mão, fixa muito mais do que você escutar, do que você ler e do que você digitar. Então, você quer gravar alguma coisa para aplicar na sua vida? Escreva, escreva. Escreva à mão, porque você vai registrar melhor isso, e isso vai fazer com que você mude a tua atitude melhor. Então, é um trabalhar. E só que hoje as gerações, a internet, ela facilitou. A nossa mente vai buscar atalho. Ela vai pegar podcast, ela vai pegar YouTube, ela vai pegar resumo cast. E agora com IA. E várias coisas, né? Sempre vai buscar um atalho. Eu vou te orientar, vai pelo caminho mais difícil para você ser melhor. Exercitar mais seu cérebro, né? Sabe, tem aquela passagem, eu vou finalizar aqui a minha participação na live, falando algo sobre o que a Bíblia nos ensina, né? Que se a gente construir a nossa casa sobre a rocha, né? Pode vir o vento, pode vir a tempestade, né? Pode vir tantas coisas sobre essa casa, mas ela não vai cair, né? Então, uma casa construída na areia, uma casa construída num alicerce fraco, no primeiro ventinho ela cai, né? Ela desaba. Então, a Bíblia ela nos ensina os caminhos. A gente precisa ser mais obediente e a gente precisa ser mais persistente. Da mesma forma que a gente é persistente para conquistar algo bem material, persistente para uma carreira, né? Persistente, até eu vejo para ter um ministério, um reconhecimento, às vezes dentro da igreja, um ministério em evidência. Mas falta persistência dentro de casa. E o que nós somos de verdade é dentro de casa. Eu quero também encerrar minha participação com a mesma palavra que a pastora Cláudia passou. Amém! Né? Porque essa palavra de construir a casa na rocha ou na areia, ela tem uma diferença. Não é a tempestade, que a tempestade vai vir para as duas. É o alicerce. Só que tem outra diferença, o tempo de construção. Quando você constrói na rocha, você vai ter que cavar um buraco fundo
aonde ninguém vai ver até você chegar na pedra, tá? Agora, quando você constrói na areia, você pega a areia e já está construindo em cima dela. A construção é mais rápida, é mais imediata. Então, toma cuidado com os atalhos que você vai tomar. Porque às vezes você está construiu mais rápido do que o outro, só que o outro construiu na rocha, ele se enfiou lá no buraco, ninguém viu ele sumiu, ninguém elogiou ele, aí ele está erguendo o alicerce para depois construir a casa. Amém. Beleza, pessoal? Pega essas chaves aí. Glória a Deus. Deus abençoe Deus vocês. abençoe. Obrigada por ter participado mais uma vez aqui com a gente. E depois a gente anuncia o tema da próxima live. E domingo, Amém. 9 horas da manhã, gente, tem culto. Esperamos Isso vocês. aí, tá bom? Deus abençoe vocês, todos que participaram. Estou vendo aqui o Henry, que entrou também, Samuel, a Aline também, né? Pessoal aí, todos Cleide. você, a Cleide, a Sueli. Amém, glória a Deus, né? A Patrícia também entrou por aqui, que eu vi. A Carol também. Ah, sim. Quero agradecer vocês. A Irci também. A Irci, né? Compartilha isso daí, né? Manda para os seus amigos também. Se você não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreva lá. O link está na bio. Beleza? Deus abençoe. Deus abençoe. Vocês. Tchau, tchau.